Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. E aguardando esses 6 estados, gente, que essa resposta aqui não sai. 6 estados, essa é a expectativa, né, de que vai dar. Lógico que Biden tá à frente, mas ainda dá pra mudar o cenário e quem sabe até Trump ganhar. E realmente, né, num pleito histórico e que tem apresentado surpresas a cada minuto. Os americanos foram às urnas na última terça-feira, mas passadas mais de 48 horas, ainda não dá pra gente dizer com 100% de certeza quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Para você que está ouvindo esse episódio, na sexta-feira, vale dizer que a gente está gravando na tarde de quinta. É provável, então, que nas próximas horas o democrata Joe Biden, que está na liderança, conquiste, então, o número de delegados no tal colégio eleitoral para ser anunciado, então, como novo presidente. Mas esse é um processo que ainda parece longe de acabar. Por quê? Porque desde o fim da votação na terça, a gente tem visto uma série de movimentações, né? Biden se pronunciou já na madrugada de quarta, pedindo paciência a seus apoiadores e ressaltando que a decisão não cabe aos candidatos, mas cabe a quem? Claro, ao povo americano. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. Pouco tempo depois, pelo Twitter, Donald Trump escreveu: "Estamos muito na frente, mas eles estão tentando roubar a eleição." Conforme Biden avançava, então, naqueles estados considerados chave, como Wisconsin e Michigan, o presidente reiterou suas acusações de fraude e disse que iria à Suprema Corte para paralisar a apuração dos votos. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Uma postura que não tem agradado nem mesmo ali no Partido Republicano de Trump. Líderes do partido não gostaram que a segurança e a integridade do processo eleitoral fossem questionadas. Uma fonte chegou a dizer, então, para repórteres da CNN que o Partido Republicano não estava gostando desse posicionamento do presidente Donald Trump, estava ficando irritado porque o apoio do partido ao presidente estava sangrando. Enquanto isso, a população foi para as ruas. Manifestações foram registradas em várias cidades, tanto por apoiadores de Trump quanto por apoiadores de Biden. Para relatar, então, como está o clima pelo país, eu recebo primeiro hoje a Núria Saldanha, nossa correspondente em Washington. Núria, minha querida, eu sei que você está exausta, então eu começo esse podcast falando muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Eu que te agradeço o convite, Monalisa, e a gente está aqui para isso. A gente já sabia que essa eleição ia ser muito intensa. Então, falando em intensidade, vamos começar, então, contando para quem nos ouve os protestos de vários tipos em várias partes do país, que eu queria que você desse uma geral, então. A expectativa para essa eleição, porque o país está muito dividido, era de uma onda de protestos, né, durante o período de votação aí no último dia e também durante a apuração. Mas o que acontece é que nesse momento todo mundo vive uma expectativa muito grande, um momento de apreensão, porque ninguém esperava que o resultado fosse tão próximo. As pesquisas apontavam vantagens maior para esse ou para aquele candidato nos estados que eles disputam. Então, o que a gente viu aqui, especialmente vou começar por Washington, foi muito mais as pessoas dançando na rua, pedindo que os votos fossem contados, sem tumulto nenhum por aqui. Nova York também teve alguns protestos, e aí sim mistura um pouco os movimentos, Black Lives Matter, aí a polícia pede para sair do caminho e eles não saíam, houve uma certa repressão policial e algumas pessoas foram presas. Teve protesto também em Portland, essa é uma cidade importante que desde a morte de George Floyd vem enfrentando uma onda de protestos e de depredação ali dos prédios. Também ontem à noite os manifestantes se reuniram por lá. Durante essa semana o que a gente viu foi muito mais protestos pacíficos. De um lado as pessoas pedindo que os votos fossem contados, porque o presidente Donald Trump que disse que queria que os votos pelo correio não fossem contabilizados, então quem suporta é o candidato Joe Biden nesse momento
momento, pede que os votos sejam contados e, de outro lado, aqueles apoiadores do presidente Donald Trump protestando para parar a contagem dos votos antes da contabilização de todas as cédulas que chegaram pelo correio. O momento mais tenso foi em Detroit, no Michigan, aliás, esse um estado que sempre tem votação muito apertada. Por lá, alguns manifestantes chegaram próximo à frente de um centro de contagem de votos e relatos de que algumas dessas pessoas estavam armadas. Esse foi o momento mais tenso até aqui. E a preocupação é grande porque em várias regiões dos Estados Unidos o porte de arma é facilitado. E aqui no país tem mais armas do que pessoas. E esse ano aumentou muito a compra de armas por aqui. Foram mais de 17 milhões de armas vendidas. Então, o FBI, as autoridades locais de segurança vinham alertando para esse momento de tensão. Até aqui, com a eleição ainda em apuração, a gente não vê o que os analistas de segurança previam, né? Que era um momento de protestos muito intensos realmente. A gente vê muito mais que as pessoas preferiram manifestar suas vontades nas urnas, né? Porque essa votação é recorde, mais de 160 milhões de pessoas foram participar dessa votação aqui nos Estados Unidos, dessa eleição, para fazer a sua voz valer nesse momento de crise do país. Ou seja, a esperança na humanidade. Se as pessoas preferiram ir votar do que ir manifestar, não do jeito legítimo, mas do jeito ilegítimo, aí sim, então há esperanças. Claro, estou contando com que os protestos, as manifestações continuem assim, né? Tranquilas, apenas com manifestações ali pontuais do que seja um anseio geral, né, Núria? Mesmo aqui em Washington, a gente vê como se preparou a população e até as autoridades. Todo o entorno da Casa Branca foi cercado com grades de ferro de 3 metros de altura. Isso nunca aconteceu numa eleição aqui no país. E aquelas grades a gente só viu durante o momento mais tenso das manifestações contra o racismo e a violência policial por aqui. Nas grandes cidades, né, os estabelecimentos comerciais e também residenciais se protegeram, colocaram tapumes de madeira. O centro da cidade de Washington está irreconhecível. Mas até agora o que a gente vê em Atlanta, em Detroit, em Oakland, em Boston, aqui em Washington, em Nova York, são muito mais protestos de pessoas que querem que termine a contagem dos votos ou que querem que interrompam a contagem dos votos. Algumas prisões aconteceram porque as pessoas não respeitaram as ordens da polícia, por exemplo, bloqueando avenidas e tal. Mas até aqui o movimento de protestos é muito menor do que era esperado. Eu diria até irrelevante, pensando no tamanho da eleição e tudo que foi preparado para esse momento. Posso fazer uma pergunta de quem está longe, então? Será que o frio tem a ver com essa história? No frio é mais difícil de ir para a rua do que naquelas manifestações que a gente acompanhou, que o clima, digamos assim, ajudava um pouco? Eu acho que o frio impacta, mas eu acho que essa eleição ainda não está definida. Ela vai ser definida no final, né? Então, talvez se as pessoas tiverem um motivo para protestar, né? Se o meu candidato perder e eu não gostar desse resultado, aí eu vou para as ruas. O momento agora é de apreensão. As pessoas pensam assim, o que vai acontecer amanhã? A contagem vai terminar amanhã? A contagem vai terminar daqui a 2 dias? Essa eleição vai terminar como? Vai terminar nas urnas, na contagem? Vai terminar na justiça norte-americana, na Suprema Corte do país? Então, esse é o momento do americano. Ele nunca viu isso, ele não sabe o que vai acontecer. E em meio a toda essa crise da pandemia do coronavírus e econômica também. Então, a sensação é de apatia até, de esperar o que vai acontecer e não ter certeza sobre o futuro. Isso que a gente conversa com as pessoas e elas dizem pra gente, é um período de apreensão e incerteza. O que coloca o mundo ainda mais, né, envolvido aí nas eleições americanas. O envolvimento global já é enorme, né? Envolvimento, eu digo, de acompanhamento, de cada lance sendo repercutido e, claro, com essa dúvida toda, o planeta inteiro, então, fica esperando o que vem nas próximas horas. E um ponto importante, Mona Lisa, muita gente achou que essa eleição
mostraria que o presidente Donald Trump perdeu apoio no país. E muito pelo contrário, ele já teve mais votos do que em 2016. Em 2016 ele fez 60 milhões de votos, ele já tem 65 milhões de votos e pode terminar, quando a contagem for finalizada e homologada, que isso demora semanas, com mais do que isso. Então, metade dos eleitores americanos praticamente apoiam o presidente Donald Trump, né? Para Joe Biden ficou difícil também ali, né? Os democratas, pelas pesquisas de intenções de voto, eles esperavam uma margem menos apertada. Então, surpreendeu todo mundo. A sensação é essa, as pessoas estão surpresas e esperando ver o que vem pela frente. A gente está vendo aí que a ofensiva, né, dos republicanos em vários estados, já entrando na justiça, pedindo a contagem de votos. Isso, claro, vai ao encontro daquilo que o Trump já dizia, né? Como é que está esse cenário? Pelos especialistas aí, de fato, vai se conseguir algo significativo quando a gente olha para essa questão da paralisação da contagem dos votos, até baseada nas manifestações recentes, né, dessa quinta-feira. Então, esse episódio o pessoal está ouvindo na sexta, mas nós estamos gravando na quinta. Os 2 tweets, né, dos candidatos nessa quinta-feira, logo cedo. O Biden falando todos os votos têm que ser contados e o Trump dizendo ali pelo Twitter, pare a contagem dos votos. Olha, o Trump não tem apoio nem do partido dele nesse sentido, né? O Partido Republicano está irritado com essa posição do presidente Donald Trump de minar a segurança e a legitimidade do processo eleitoral norte-americano. Sobre recontagem de votos, a experiência mais próxima que a gente tem é em 2016, a eleição que o Trump participou contra Hillary. Os partidos minoritários pediram uma recontagem no estado de Wisconsin. A diferença foi 1.500 votos e apenas 131 votos a mais para Donald Trump. Ou seja, de um universo de 9 milhões de votos, de 6 milhões de votos. Então, recontagens aqui, o histórico mostra nos Estados Unidos que a diferença é muito pequena e altera o resultado. O único caso que a gente conhece nesse sentido, e que aí foi na Suprema Corte, foi na Flórida. Mas aí a diferença era de 500 votos, não 20 mil, 30 mil, nos estados que o presidente Donald Trump está querendo entrar com ações. Até agora só entrou com pedidos mesmo de paralisação da votação, que não faz muito sentido, porque a paralisação da contagem, perdão, que não faz muito sentido, porque a contagem segue. Para recontar os votos, ele precisa esperar a finalização do resultado, né? Isso é feito a nível estadual. E para chegar na Suprema Corte, né, ele vem dizendo que se perder no voto, o resultado da eleição vai ser definido na Suprema Corte, porque lá a maioria dos juízes é do lado conservador, ele indicou 3 juízes, ele precisa ter perdido alguma batalha regional. Então, por isso essa estratégia de entrar na Justiça dos Estados. Eu entro na Justiça do Estado, eu tenho alguma decisão aí, e aí eu posso levar para a Suprema Corte. O sistema judicial norte-americano não permite que a matéria seja levada direto à Suprema Corte nesse sentido. Então, os analistas dizem que esse caminho para o presidente Donald Trump é muito mais para tumultuar do que para conseguir, de fato, inverter o resultado, se o resultado não for favorável a ele. Quando ele diz isso, é Trump sendo Trump. Não se espera outro tipo de declaração nem dele, nem para o que parte significativa do eleitorado dele, aquela parte, digamos assim, mais radical, gostaria de ouvir. Agora, para terminar o papo com você, Núria, eu sei que você tem tanta coisa aí para fazer. Eu quero olhar para o primeiro discurso, né, de Joe Biden, muito cauteloso, pedindo paciência, mas ele estava com uma cara aliviada ali, até a movimentação da sobrancelha. Eu sou uma mulher detalhista, eu vejo ali os movimentos do rosto e do corpo. Ele estava com uma cara tranquila, olhando para a manifestação dele, né, na quarta-feira. Sobre esse discurso, ele foi lightzinho, né? Não estou declarando ter vencido, isso é por conta da apuração acirrada, ou é, de fato, para tentar acalmar os ânimos, Núria? Eu acho que é para tentar acalmar os ânimos mesmo, né? Porque o confronto nas manifestações aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ele só tem ocorrido quando há grupos rivais. Manifestantes pró uma causa e aí vem um grupo de manifestantes que são contra aquilo e acaba um conflito. Eu acho que é para acalmar os ânimos do
eleitor dele. Eles sabiam que não ia ser fácil essa disputa. Foi à toa que o ex-presidente Barack Obama entrou em jogada exatamente na Pensilvânia e na Flórida, né? A Flórida rapidamente foi decidido ali, o presidente Donald Trump levou aquele estado, segundo a projeção, e a Pensilvânia vai ser o último estado que a gente vai conhecer na sexta-feira à noite. Eles vão terminar de contar mais tarde essa votação. Então, eles sabiam que a margem era muito apertada, mas nessa reta final da contagem, eles foram ficando muito confiantes. Confiantes porque 70% a 90% das cédulas que foram enviadas pelo correio estão virando para o Partido Democrata, porque os democratas, isso as pesquisas já mostravam aqui, preferiram utilizar o voto remoto por causa do medo da pandemia do coronavírus, enquanto os republicanos preferiam votar presencialmente. Os primeiros votos foram apurados ali, dando uma certa margem, né, a miragem vermelha que eles falam, né, de uma certa margem para o presidente Donald Trump, e aí depois com a entrada dos votos postais, os votos que chegam pelo correio, que são utilizados aqui nos Estados Unidos desde 1861, ou seja, há muito tempo isso é utilizado por aqui, essas remotas são contadas. Esse ano a gente teve um número muito maior por causa da pandemia, por isso essa demora toda em contar os votos. Elas foram chegando e diminuindo a vantagem em alguns estados, invertendo o resultado. E aí o presidente Donald Trump ficou tenso, né, porque ele sabia que o resultado podia não ser favorável para ele. E vai ser decidido no último voto, na contagem da última cédula, né? A gente vai acompanhar isso afinal, porque realmente foi muito apertada e mostra bem o que o americano está sentindo. Eles se dividiram em dois grupos, conservadores e progressistas. E aí o país é completamente polarizado. O que um pensa não vale, o que não é do meu partido não vale, ideologia, a ideia não presta. Então é esse clima de polarização que os Estados Unidos vivem, e nas urnas a gente percebeu isso também. O país está dividido. Sem dúvida, haja vinheta de Breaking News, né, minha querida? Núria, obrigada. Um beijo, obrigada. Agora eu converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, o homem que não tem dormido desde o início dessa cobertura, porque sim, ele acordado nos ajuda a entender melhor essa confusão que muita gente tem apontado como sinônimo de eleição americana. Lorival, bem-vindo de volta ao Item Mais. É um grande prazer estar aqui com você, Monalisa, e com todos os nossos ouvintes. Meu bem, prazer é todo meu. Então, aproveitando o seu profundo conhecimento do que já aconteceu tantas vezes em outras eleições e do que você tem ouvido direto da fonte, pergunta direta: até que ponto Trump pode questionar o resultado das urnas, Lorival? Bom, o caso mais claro que ele tem é o do Wisconsin, porque lá, de fato, a diferença foi de menos de 1 ponto percentual e a lei do Wisconsin prevê que o perdedor pode pedir a recontagem. Para isso é preciso que o Wisconsin divulgue o resultado final e, com isso, ele tem que esperar 10 dias, a campanha Trump precisa esperar 10 dias depois do prazo do resultado final para pedir a recontagem. Não é nem sequer um procedimento jurídico, é lá para o Estado mesmo que organiza a eleição. Nos outros casos já é mais complicado. No caso da Pensilvânia, a ação é na Suprema Corte e se refere a esses votos antecipados que chegaram pelo correio. A campanha Trump questiona que parte deles pode ter chegado depois do dia da eleição, terça-feira, e a Suprema Corte havia autorizado contar apenas os que chegassem até a terça-feira. Eles estão dizendo que algumas cédulas chegaram com envelopes com o carimbo postal não foi verificado ou estava borrado e pode ter sido depois, e também com relação à conferência das assinaturas das testemunhas, porque o eleitor manda pelo correio um envelope que foi enviado pelo órgão eleitoral, e dentro desse envelope tem outro envelope lacrado, e aí tem que ter a assinatura de uma testemunha, e aí
seria necessário olhar essa assinatura. E, segundo os republicanos, isso não tem sido feito lá na Pensilvânia. No caso de Michigan, eles podem pedir a recontagem desde que eles apresentem evidências de fraude. E lá existe uma visão dos republicanos de que teria havido algumas irregularidades, mas isso vai ter que ser discutido. E no caso da Geórgia, foi porque um observador republicano da eleição afirmou ter visto 53 cédulas que chegaram pelo correio depois serem colocadas sobre uma pilha de outras cédulas que estavam lá anteriormente. Então ele considerou isso irregular. Portanto, é um número muito pequeno de votos que não alteraria o resultado final. Então, vamos ver o que no caso do Michigan e da Geórgia, vai ser a Justiça Federal no estado que vai decidir se leva adiante a recontagem ou não. Mas em todos esses casos, de maneira geral, teria um prazo aí de 3 semanas ou um mês para divulgarem o resultado. Mas pensando numa regra nacional, eu sei que não tem por causa das questões locais, até ouvi muito esse questionamento e quero que você esclareça bem. Existe uma data limite para que esse processo todo de questionamento, de recontagem aconteça? Eu me refiro a alguns pleitos que foram determinantes ali até o comecinho de dezembro, 8, 9 de dezembro. Isso existe? Dá para pensar em algo assim, uma data limite para essa história toda de questionamentos e de recontagens? Sim. No dia 14 de dezembro, o colégio eleitoral vai se reunir para eleger o presidente. 14 de dezembro. E, então, essas decisões devem sair todas antes desse dia. E, por exemplo, no caso do Michigan, a lei prevê especificamente que tem que ser 6 dias antes da reunião do colégio eleitoral. Nos outros estados, pelo que eu estudei, todos os prazos indicam para que sejam também por outras contagens, sem mencionar a reunião do colégio eleitoral, tudo acabaria sendo antes do dia 14 de dezembro. Então essa data é importante só para a gente entender e vislumbrar o que vem aí pela frente, inclusive na nossa cobertura, né? Misericórdia, ninguém merece semanas e semanas desse tipo de apreensão, de trabalho tão pesado e também de dúvidas em relação ao futuro da maior democracia do planeta. Lorival, vamos olhar para a campanha do Biden agora, porque a campanha do Biden já pôs no ar, né, um site de transição, vamos dizer assim. Se você quiser mudar aí o meu palavreado, fique à vontade. Esse imbróglio da judicialização da eleição que Trump deve levar adiante pode atrapalhar esse processo de transição de poder caso Biden se confirme eleito, Lorival? Bem, a transição só vai começar efetivamente, independentemente do que a campanha Biden queira dizer, quando tudo isso estiver resolvido, né? Quando o vencedor for declarado de maneira não mais questionável do ponto de vista da justiça. É importante entender que, embora o Trump tenha uma maioria supostamente grande na Suprema Corte, de 6 juízes conservadores e 3 contra 3 liberais, 2 desses juízes, eles, pelo que eu tenho acompanhado da conduta deles, que são o John Roberts, que é o presidente da Corte e tem o poder de Minerva, e o Neil Gorsuch, que foi o primeiro nomeado pelo Trump, ambos eles têm tido uma posição isenta em relação a várias coisas que interessam ao Trump e votado contra o Trump. O Neil Gorsuch recentemente fez uma decisão contrária aos republicanos no estado do Minnesota, já nesse âmbito da disputa eleitoral. E o princípio de tudo é o seguinte: quem elege o presidente são os votos dos americanos, não é a justiça. Então, o máximo que a justiça pode fazer é ordenar uma recontagem. E na história recente das eleições americanas, nenhuma recontagem alterou o resultado final da eleição. Isso porque as fraudes são muito pequenas estatisticamente. Eu te falei agora de 53
cédulas. Então, isso é um histórico dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que o presidente Donald Trump provavelmente vai se arrepender de ter denunciado o voto pelo correio como fraudulento, porque isso inibiu que muitos dos eleitores dele pudessem ter votado pelo correio e talvez dado um resultado mais favorável para ele nessa eleição. Lorival, a gente sempre revela para quem nos acompanha aqui no Item Mais que a gente grava sempre no dia anterior, então estamos gravando esse episódio de sexta, na quinta-feira, comecinho da tarde. Nesse momento, há sim uma situação mais favorável a Biden olhando para a apuração. E se isso se confirmar, se essa situação continuar, se Trump perder, ele pode não aceitar a derrota, é o que muita gente tem olhado, e aquela tal manifestação que sim é sinônimo de democracia, né? Fazer discurso, ligar para quem venceu e ter ali uma atitude republicana, não me refiro ao partido, mas em si ao que se refere uma república democrática. Se isso não acontecer, o que a gente pode esperar, Lorival? Se for futurologia demais, o que eu estou perguntando, fala, não tem nada a ver, vamos para outro assunto, vai lá. Não, esse é um assunto central neste momento. Bom, o que a gente viu até agora foram manifestações do presidente Trump no Twitter, em que eu vejo mais um tom queixoso do que belicoso. Isso pode vir a mudar, mas existem momentos em que o presidente Trump, os dados de realidade, colocam algum limite na atuação dele. Vamos ver se esse vai ser o caso. Até agora está sendo. Né? Mesmo no final da campanha, ele afirmava nos comícios, eu vou vencer, nós vamos vencer, mas passava mais tempo reclamando da ameaça da derrota, né? E depreciando o Biden, dizendo como que eu posso perder para um candidato tão ruim como esse, tal. Então, dentro da psique do presidente Trump, já vinha sendo precificada uma possível derrota. Eu estou dizendo tudo isso porque, de fato, está nas mãos do presidente Trump e, portanto, na sua mente, né, no seu aspecto emocional, levar o país para uma situação de conflito ou não. Ele tem essa chave nas mãos, né? Então, até aqui, eu tenho a minha análise é de que ele não fará isso. Querido, para fechar o nosso papo, eu quero tocar no que a gente falava antes de começar a eleição efetivamente ou o que a gente está vendo na apuração, que é o seguinte, havia previsão de uma onda de violência significativa com aquela corrida por armas e por munição. Isso, havia um clima de apreensão em relação à segurança nacional, né? Ali em várias cidades a gente viu ali o que os donos de restaurantes, de estabelecimentos fizeram, comprando tapumes e reforçando, contratando segurança particular. Isso não aconteceu ainda. Há manifestações, sim, tem uma questão ali específica em Detroit, quando os manifestantes foram armados ali na frente de um local de apuração, mas são coisas pequenas, não dá para dar essa relevância grande perto do temor que se tinha, então, nas análises anteriores. A tal onda azul dos democratas, né, que a gente não viu, e a vitória importante de Trump na Flórida. O que esses recados de previsões de um lado e constatação do outro pesa para você? E o que você colocaria como destaque do que todo mundo olhou antes e não aconteceu bem assim? Você citou o caso mais importante, que é Detroit, né? Em Detroit, um grupo de republicanos invadiu o lugar onde estavam sendo contados os votos, que são votos que estão chegando e que favoreciam o Biden no Michigan e que levaram a vitória dele no Michigan, e gritando "Stop the count", pare a contagem. E isso nos lembrou do ano 2000, né, no condado de Miami-Dade, na Flórida, e que é um grupo também que ficou conhecido isso como Brooks Brothers Riot, os distúrbios dos irmãos Brooks, mas na verdade um dos líderes ali era o Roger Stone, que depois se tornaria um grande amigo e confidente e advogado do presidente Trump, acabou condenado a 40 meses de prisão por ter mentido sobre os seus contatos com russos, e o Trump o indultou no meio do ano.
O Roger Stone tem essa técnica, esse método, né, de que aquele momento em que foi invadido aquele prédio, o Al Gore se assustou. O Al Gore, candidato democrata que estava pedindo a recontagem, se assustou com a possibilidade de uma conflagração no país e retirou um apelo que ele tinha feito na Suprema Corte. E foi assim que o George W. Bush foi declarado presidente. Então, acho que é para isso que nós temos que olhar agora. Como que vão ser essas atitudes desses grupos que tentam, não por meio da justiça, mas à força, fisicamente, parar as contágios. Tomara que isso não aconteça, né? Mais, e que isso não se robusteça, vamos dizer assim. Querido, obrigada pelo papo. É sempre ótimo tê-lo aqui. Um beijo. Tchau, Lori. Um beijo. Tchau. Claro que fica o convite para você continuar acompanhando em toda a programação da CNN Brasil, em todas as nossas plataformas, os próximos lances aí dessa apuração das eleições americanas, os desdobramentos, as repercussões e o convite também para a gente se reencontrar, se ouvir de novo na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Até!